se proteger com mandato? Não é justo? Crimes contra o patrimônio público, crimes contra o patrimônio privado, o MST invadindo, arrebentando com tudo, e aí depois o sujeito vai querer utilizar aquilo como plataforma política. Crimes contra, quando tem uma falência fraudulenta, né? Então, assim, coisas que você, de fato, peculato, o sujeito roubou dinheiro público, quer dizer, então, são coisas que estão no inconsciente coletivo até de que essa regra já existe. Essa regra devia ter, assim, a Constituição devia já definir isso, né? Não devia nem a gente estar complementando a Constituição Federal agora. Mas então diz que isso é muito amplo. Eu não entendo como sendo amplo. Mas acho que tem que ser amplo, num certo sentido, tem que ser amplo mesmo, né? Porque não pode ser utilizado como arma como instrumento de política. Do jeito como você citou o exemplo, tem um juiz só julgando, aí é amigo do adversário, aí inventa qualquer coisa para o outro não ser candidato. Mas eu acho que hoje em dia isso é difícil de acontecer porque os órgãos de comunicação, jornais, etc. e tal, não estão cerceados, né? Pelo menos por enquanto não há assim nenhuma lei ou nova lei que proíba a divulgação dessas coisas. Então não vejo como é que isso pode contar como um argumento. Agora, mesmo apesar de ter 1.700.000 pessoas já votaram pedindo que isso passe, que se acelere, ainda conseguem driblar essas pessoas todas e não levar a coisa adiante? E é feito de uma maneira muito hábil, viu, Jô? Quer dizer, quero dizer até que o presidente da Câmara tem tentado colocar para votar. Ele é do PMDB, o partido dele não quis assinar, mas ele, de fato, tem tentado colocar para votar. Colocou no plenário para votar. Ao entrar as emendas, foi para a CCJ, porque não teve urgência, porque se tivesse tido pedido de urgência, seria votado e decidido naquele dia. Existe um trabalho dos partidos, e aí, independentemente de serem aliados ou serem da base do governo, tem alguns da base do governo que assinaram também. O meu líder lá, o Paulo Bornhaus, ajudou naquele período que ninguém acreditava que ia se derrubar a CPMF, a construir um processo que derrubasse a CPMF, e agora a gente está trabalhando num processo para não derrubar, pelo contrário, é construir a lei do ficha limpa, quer dizer, de alguma maneira aprovar. No Senado, me parece que a gente já tem uma adesão maior do que na Câmara de Deputados. Eu devo dizer que hoje em dia, na política brasileira, com respeito por todos os partidos, mas hoje em dia você não consegue identificar mais uma ou outra causa com o todo de um partido, né? Quer dizer, tem pessoas em todos os partidos que querem que seja feita a coisa certa, ou a coisa honrada, a coisa ética, né? Quer dizer, é difícil, para mim, por exemplo, é difícil identificar na política brasileira partidos como um todo levando essa ou aquela opinião para frente. São sempre indivíduos dentro dos partidos, tanto PT, DEM, PSDB, enfim, pelo menos é o meu ponto de vista. Você mesmo... Hein? O PSOL. O PSOL... Mas por que tem 3 deputados? Porque na hora que tiverem 30 também vai ter dificuldade de todos pensarem iguais, né? É, claro. Agora, aliás, exemplo disso é o deputado Michel Temer, né, que é de um partido de aliança do governo e botou para votar a coisa, né? Isso. Agora, eu vou abrir um segundo bloco, porque eu quero continuar sabendo várias coisas a respeito do projeto e vou abrir para a plateia, se alguém tem alguma pergunta a fazer a respeito do assunto. Vai, Vilém! Como é que é o índio da Costa? Por que o índio no nome? Como é que foi isso? João, meu avô se chamava Birajara e era chamado de índio. O nosso Bira aqui também. Exatamente. Dos poucos Biras que eu conheço. Aliás, sabe qual é o nome completo dele? É o Não. nome de poeta, é o Birajara Penacho dos Reis. Opa! Não é bonito? É lindo. Não, eu acho bonito mesmo. Mas fala do seu avô, então. Era o Birajara. Era o Birajara da Costa. Como todo mundo chamava de índio, porque o Birajara é nome de índio, ele resolveu botar no sobrenome. Daí ficou o Birajara Índio da Costa. E aí o filho ficou... Como Luiz Eduardo Índio da Costa, Luiz Felipe Índio da Costa. E você virou índio. Eu sou Antônio Pedro de Siqueira Índio da Costa, e aí fiquei com o Índio da Costa.
que era um nome mais prático, mais objetivo, né? Vamos continuar a falar aqui do projeto. Tem gente no jornal, às vezes sai projeto ficha limpa, às vezes sai ficha suja. Como é que o nome mesmo é ficha limpa, é isso? É, ficha limpa. Começou uma grande crítica no começo, ficha suja, ficha suja, mas o projeto é para limpar o Congresso, no bom sentido, quer dizer, você garantir que pessoas entrem para o Congresso Nacional com o famoso cândidos, né, de candidato, né, a intenção de melhorar o país, a intenção de fazer o bem, então... Será que há uma intenção de ir empurrando o projeto com a barriga para passar esse período de eleições que nós vamos enfrentar agora? Olha, muitos querem fazer pior do que isso. E essa é a minha grande preocupação, Jô. Eles querem tirar aquilo que é fundamental, a essência do projeto. E aprovarem chamando de ficha limpa um projeto que não garante a ficha limpa. E aí na CCJ, eu sou membro titular, estou trabalhando para que eles não consigam fazer isso. Vamos garantir o texto da lei. Esse texto ele já foi flexibilizado em relação ao que entrou no Congresso. Quando entrou, ele também está muito rigoroso, a mera denúncia já tornava inelegível as pessoas. Não, isso aí realmente é um absurdo. Ia ser um tal de você oferecer denúncia de um lado para o outro, tirava o sujeito do jogo. Então seria um absurdo. O juiz de primeira instância estava também, e aí não chega a ser tão absurdo quanto a denúncia, mas também teria muita manipulação política. Então, colegiado, foi digamos assim, uma sugestão do presidente nacional da OAB, a CNBB, que está envolvida, concordou, o pessoal do Movimento do Combate à Corrupção Eleitoral, que merece todo o nosso parabéns, foi quem começou com esse processo todo, né? E concordou também que fosse assim. Quer dizer, eles são os representantes, o pessoal da Associação dos Magistrados do Brasil, são os representantes maiores da sociedade civil que estão no dia a dia do Congresso, trabalhando o texto e pressionando para ser votado. Então, já tem um texto agora que é um bom texto para a sociedade, ele é sério o suficiente para ser votado e aprovado. E tem aqueles que estão querendo, por conta até de ser um ano eleitoral, votar a favor, porque esse projeto é aberto, a votação é aberta, vai ter que aparecer o nome de quem votou contra. Eu estou até uma sugestão para mudar o nome, em função de alguns escândalos que aconteceram, trocar o nome de projeto Ficha Limpa para projeto Cueca Limpa. Vai ter gente que vai querer chamar o projeto de sem cueca, né? Projeto de sem meia, porque hoje em dia tem tantos sem por aí, né? Enfim, tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Pois não, pode ter uma moça lá que já levantou o braço, depois um rapaz. Pode dizer. Eu queria saber por que os principais partidos, no caso do PMDB e o PT, não querem aprovar esse projeto. Olha, essa é uma pergunta melhor de você fazer para esses partidos, mas eu imagino que eles estejam querendo eleger grandes bancadas nesse ano, que é um ano eleitoral, e se esse projeto for aprovado, provavelmente boa parte das pessoas que eles estão querendo eleger não poderiam se candidatar por conta do projeto. Porque é ano de eleição, né, no caso. Poderia ser esse um dos principais motivos. Eu tenho essa sensação, pelo que eu tenho conversado lá, além de quererem proteger pessoas que estiveram envolvidas com coisas do passado que eventualmente atrapalharia já a permanência. Eleitos querem se reeleger. Uns que tiveram votações expressivas no passado e recentemente quase não foram eleitos, né, por estarem envolvidos, sei lá, mensalão ou qualquer outra coisa. Então... A turma do mensalão não há de ser favorável a isso, né? Então, de fato... E aí, muitas vezes, tem um determinado deputado mais importante naquele partido que defende uma posição não porque ele está encalacrado, mas porque tem muita gente no partido dele. Então é complicado. Aliás, isso deve atingir todos os partidos, né? Quer dizer, todos os partidos devem haver pessoas que sejam contrárias a passar uma lei dessas. Jô. A não ser, como você disse, o PSOL, que tem 3 pessoas. Tem 3 deputados. Mas eu queria dizer o seguinte, foi feito um trabalho enorme, num grupo de trabalho. Todos os partidos participaram através dos seus deputados. E a única tese que a gente já conseguiu derrubar, que fazia algum sentido, é que essa lei seria inconstitucional, porque você não esperaria o chamado trânsito em julgado, quer dizer, a última instância para a condenação de ninguém. Então, mas acontece que a Constituição Federal, ela fala em trânsito julgado para os casos penais. E outra coisa, pode-se falar em inconstitucional com um pedido de 1.700.000 pessoas? Aí que mudasse a Constituição, né? Aí viraria um projeto de emenda à Constituição. Eu concordo com você. Enfim, me parece que isso consta da Constituição, né? Sim, se for um número enorme de pessoas, em vez de ser um projeto
chamado PLC, um projeto de lei complementar, seria então uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. E aí então mudava a Constituição brasileira.